Efésios, capítulo 6, versos 1 a 3. O texto é dirigido especificamente aos filhos. O texto diz assim: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Amém? O texto se dirige aos filhos. Em que idade? A gente precisa pensar primeiramente no fato de que os filhos muito pequenos, eles precisam ser ensinados pelos pais. E aí eu entendo, quando eu olho para esse texto ele se dirige a filhos que já têm alguma maturidade para entender que precisam servir a Deus, que precisam ser obedientes à voz de Deus e que, portanto, conseguem entender a questão do comportamento pecaminoso, do comportamento santo, do papel que tem para que possam desempenhar esse papel. Texto aqui para uma criança de 8, 9 anos de idade, ou menos que isso. Por que eu tenho dito isso? Eu tenho dito isso porque eu vejo no dia a dia pais de crianças com 5, 6, 7 anos de idade e os pais dizendo: eu não sei lidar com essa criança, eu não consigo lidar. E aí eu digo, o problema não está na criança. O problema está nos pais que não entenderam ainda os seus papéis, não entenderam a autoridade que precisam exercer para o bem de seus filhos. Então, a criação dos filhos é responsabilidade dos pais. Eu preciso entender quem eu sou diante de Deus, quem eu sou diante dessa sociedade, quem eu sou na minha família, meu papel, para que eu possa cuidar bem dos meus filhos. Agora, uma vez que cheguem à idade do entendimento, da razão, então, essas informações precisam ser passadas para os nossos filhos. E nós, como pais, precisamos ajudá-los a colocar isso em prática, lembrando sistematicamente a eles a respeito desse papel. Então, lembrando que nós estamos tratando, entramos nessa última parte, nessa última divisão da carta de Paulo aos Efésios, tratando sobre os relacionamentos, avançamos hoje para essa questão do tratamento do papel dos filhos no contexto da família. O texto em questão trata da postura dos filhos em relação aos pais, e o que precisamos ter em mente é o fato de que o que fizermos ou deixarmos de fazer deverá ter como principal motivador o eterno propósito de Deus para a igreja. Quando nós tratarmos aqui sobre essa questão da postura dos filhos, vejam, existem outras questões, outros motivadores que nós podemos apresentar para que os filhos sejam obedientes aos pais. Mas o propósito aqui desse texto é mostrar qual é o objetivo de Deus para a família, no contexto da igreja, que é a nova sociedade criada por Deus. Então, aquilo que acontece, as decisões que são tomadas aqui, a proposta é para que, na medida em que eu obedeço essas orientações, eu construa uma família que seja sólida, uma família que comunique a glória de Deus e que fortaleça essa igreja, que é o povo, o novo povo, a nova sociedade criada por Deus, para que através dela Deus comunique a sua obra redentora. Então, quando eu obedeço a Deus no contexto da minha família, eu estou promovendo o reino de Deus. É isso que Paulo chama atenção quando ele dá essas orientações. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais. Assim ele começa a orientação aos filhos. A palavra obedecer, ela traz consigo uma exigência mais forte do que a dirigida à mulher no texto anterior.
Então, vejam bem, essa compreensão, essa observação a respeito do relacionamento entre o esposo e a esposa. Porque no texto anterior, filhos, sede obedientes a vossos pais. Então, o marido lidera a esposa e a família nessa missão que ele recebe de Deus, de fazer com que a família comunique o amor de Deus e a relação de Deus com a igreja. Mas quando o texto se dirige aos filhos, os filhos devem obediência aos pais. Enquanto o esposo lidera a esposa, o esposo e a esposa exercem autoridade, eles mandam. E a gente tem, às vezes, medo de lidar com essa palavra. Mas é necessário a gente entender o princípio de autoridade, de hierarquia estabelecido por Deus. Jesus não teve dificuldade nenhuma de dizer para os discípulos assim: olha, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu mando. Por quê? Porque é uma questão natural, é hierarquia. Então, os pais precisam fazer com que os filhos entendam isso. Quando a gente não tem essa firmeza, essa segurança, os filhos acreditam, eles crescem acreditando que eles são os reis e as rainhas da casa, e que os pais existem para servi-los. Se os pais não cortarem isso, o que os pais constroem, na verdade, são filhos narcísicos. Essa criança vai se tornar um adulto narcisista, que acredita que tudo ao redor tem que servir aos desejos dele. Então, eu preciso ter isso em mente. Ok? Significa que até essa idade, a pessoa ainda não tem, do ponto de vista fisiológico, o cérebro não está todo formado ainda. Então, por mais que queira, não é possível que essa pessoa consiga tomar as melhores decisões. Ela não consegue avaliar os riscos ainda. A gente entende isso? Então, é por isso que é tão importante. O ser humano, do ponto de vista biológico, ele é o ser que demora mais tempo para amadurecer. É por isso que a gente precisa de família. É preciso que seja de pai e mãe, que saibam qual é o seu papel, que sejam chatos. Faz parte do ser pai, do ser mãe, ter o filho de cara virada para a gente de vez em quando. Faz parte do ser pai, do ser mãe, ser chato. Então, quando o filho diz assim: puxa vida, hein, pai, você é chato, hein? Puxa vida, mãe, você é chata, hein? Pense assim: ah, graças a Deus, estou acertando, estou fazendo. Exatamente, na plenitude. Muito importante essa observação do pastor Nilson, porque aos 30 anos de idade,
o ser humano ele chega no ápice. Aliás, né, a partir dos 30 a gente começa a perder massa muscular, né? A partir dos 30 a gente começa a envelhecer, ou seja, eu subo até os 30, a partir dos 30 eu começo a descer. Então, aos 30 é o ápice. Por isso que Jesus iniciou o ministério aos 30. Ok? Então, os pais precisam cuidar dos filhos. E precisam cuidar com autoridade. E precisam dizer para os filhos, olha, aqui quem manda sou eu. E mando porque foi isso que Deus estabeleceu para a sua proteção. Porque se você mandar, você faz besteira. Então, a gente precisa ter esse entendimento. Isso é saúde, é proteção para os nossos filhos. Nos argumentos de Paulo, ele apresenta 3 razões para a obediência dos filhos em um lar cristão. Primeira razão, justiça natural. Ele diz, vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Ele está falando sobre justiça natural. A compreensão dessa lei não depende da revelação especial de Deus, mas é algo que foi escrito por Deus em todos os corações humanos. A compreensão dessa lei já era realidade. Diminui um pouquinho, por favor. A compreensão dessa lei já era realidade nas culturas pagãs, muito antes do cristianismo, e ainda são sólidas em países de culturas mais fortes, de culturas milenares, como a China, a Coreia e o Japão. Nesses países, essa questão do respeito aos pais, do respeito aos mais velhos, é algo ainda muito forte. Por quê? Porque isso é necessário para garantir o equilíbrio social e para garantir a segurança, a proteção dos filhos. Em todas as civilizações, em todos os tempos, esse princípio sempre foi considerado indispensável à estabilidade de uma sociedade. Quando os filhos começam a perder o respeito pelos pais, a sociedade começa a se desfazer. Então, se quiser ter certeza disso, é só abrir a porta ali e dar uma olhada lá para fora. O que está acontecendo na sociedade? Na medida em que nós temos movimentos sociais que buscam desconstruir a autoridade dos pais, o que nós temos é uma sociedade ruindo. É isso que estamos experimentando. A desobediência aos pais, ela é relacionada entre os pecados que marcam a decadência do homem como resultado da rebelião contra Deus. Aonde nós vemos isso? Romanos capítulo 18, versos 28 a 30. O texto diz, e assim como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus, por sua vez, os entregou um sentimento depravado, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda injustiça, malícia, cobiça, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males e desobedientes aos pais. Então, tudo isso faz parte de um mesmo contexto de rebeldia contra Deus. Quando eu rejeito Deus, eu rejeito os princípios de Deus, então a corrupção me alcança. E me alcançando, ela alcança a sociedade que é formada por mim e por outras pessoas. Então, o princípio de Deus para a conduta dos filhos é que eles sejam obedientes aos pais. Portanto, um filho crente não pode ser enquadrado em uma condição de desobediência, a menos que os pais não os estejam instruindo. Vejam, meus irmãos, não estamos falando de pais serem responsáveis pela conversão dos filhos. Nós estamos falando sobre pais que estabelecem a regra de conduta dentro da família. Eu não sou o Espírito Santo, então eu não tenho como transformar o coração de ninguém. Só quem faz isso é o Espírito Santo. Então, a salvação faz parte de uma decisão particular de cada indivíduo. Ninguém tem como arbitrar nessa esfera. Agora, estabelecer as regras de conduta no lar, isso é responsabilidade dos pais. Tem que ensinar os filhos.
E os filhos tementes ao Senhor, eles precisam colocar isso em prática. Então, essa questão da obediência aos pais, ela é, em primeiro lugar, uma questão de justiça natural. É o primeiro argumento de Paulo. Qual é a segunda razão sobre a qual está fundamentada essa conduta que os filhos precisam ter? É sobre a lei revelada. Deus também revelou, além do princípio natural, naturalmente se observa isso, nós temos a lei revelada. Deus disse como tem que ser. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E é assim que Paulo fala. O texto é uma fusão do 5º mandamento do Decálogo, Êxodo 20, verso 12, que diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, juntou esse texto com o de Deuteronômio capítulo 5, verso 16, que diz: honra teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Ou seja, é uma expressão da vontade de Deus revelada ao homem. O Deus que criou o ser humano, o Deus que criou a família, ele estabelece que os filhos sejam obedientes aos pais e que honrem os seus pais. Embora a ideia geral em torno desse texto, que nós lemos, seja que trata da obrigação para com o próximo, a gente separa, os 4 primeiros mandamentos do Decálogo dizem respeito à relação com Deus, e os 6 últimos dizem respeito à relação com o nosso próximo. Mas nós precisamos entender que quando eu coloco em prática do 5º ao 10º mandamento, que diz respeito à minha relação com o próximo, quando eu coloco isso em prática, eu estou obedecendo a Deus, eu estou honrando a Deus. Então, mesmo esse mandamento dizendo respeito à relação com o próximo, o ensino do Velho Testamento e a compreensão de Paulo é que essa é uma obrigação para com Deus. Quando eu cuido de você, quando eu respeito você, quando eu invisto em você, quando eu amo você como meu próximo, eu estou obedecendo a Deus, porque esse é o mandamento dele. Levítico 19, verso 1 a 3, o texto diz: disse mais o Senhor a Moisés: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: sereis santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Temerá cada um a sua mãe e a seu pai, e guardareis os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então Deus diz: olha, vocês precisam ser santos, porque eu sou santo. Vocês precisam obedecer aos meus mandamentos. E um dos meus mandamentos é esse: você temerá, você se submeterá à direção e à orientação e às ordens da sua mãe e do seu pai. Rejeitar ou se rebelar contra a autoridade dos pais é o mesmo que fazê-lo em relação a Deus. Aliás, eu me lembro, eu devia ter assim uns 8 anos de idade, eu tenho certeza dessa idade aproximada, porque foi exatamente o período em que o meu pai tinha vendido a nossa casa, nós íamos mudar para São Paulo, morávamos em Mendes, e aí ele tinha terminado um curso no Senai, e aí acabou de vender a casa, estávamos prontos para mudar, e ele recebeu uma promoção no trabalho onde ele estava e não valia mais a pena mudar. E aí, nesse período, eu tinha 8 anos de idade, nós moramos de favor num sítio, numa casa de um sítio, enquanto esperávamos a fábrica onde ele trabalhava liberar uma das casas da vila para a gente poder morar. Eu tinha, portanto, aproximadamente 8 anos de idade. E eu me lembro que a minha mãe me chamou a atenção por alguma coisa, e aí, naquela rebeldia de criança, eu peguei e virei as costas para ela. E aí, a minha mãe, que não era evangélica, disse para mim assim: olha, quando um filho vira as costas para a mãe, ele está virando as costas para Deus. Percebem
a sabedoria daquelas palavras, elas estão aqui na minha mente até hoje. Não é a questão de se a mãe ou se o pai está certo ou está errado. Eles foram postos em nossa vida para cuidar de nós. E Deus ordena que nos submetamos aos nossos pais. A minha mãe não conhecia a Bíblia. Ela conheceu a Bíblia depois de mim. Eu me converti com 18 anos de idade e a partir dali ela começou a conhecer a Bíblia. Mas ela me deu um ensinamento que às vezes nós, enquanto pais evangélicos, não damos a nossos filhos. A obediência aos pais é, em última instância, obediência a Deus, e o contrário também é verdadeiro. Então, os pais foram postos em nossa vida, representando, portanto, o cuidado, o amor e a direção de Deus para nós. Precisamos obedecer aos nossos pais. 2 perguntas práticas se derivam desse ensino. A primeira delas, o mandamento é incondicional? Obedeça ao seu pai em qualquer circunstância? E aí a resposta está exatamente no princípio sobre o qual esse mandamento repousa. Qual é o princípio? O princípio é de que Deus é quem outorga autoridade. Os pais são autoridade sobre os filhos porque Deus constituiu a família assim. Então, acima dos pais está Deus. Nós vamos ver isso na semana que vem, quando a gente fala sobre a obrigação dos pais com os filhos. Porque tem a contrapartida, isso é uma via de mão dupla. Então, obedeça aos pais. E aí o pai fala as maiores besteiras e o filho vai fazer? Não, na verdade, os pais precisam ter esse entendimento de que eles representam Deus na vida dos filhos. A minha autoridade não é uma autoridade natural, ela é outorgada. Deus me deu essa autoridade. Então, eu exerço a autoridade no Senhor. Então, os filhos estarão desobrigados de qualquer coisa em relação aos pais, quando essas coisas cobradas pelos pais os colocarem na contramão de Deus. Mas só nessa situação. Então, meu pai e minha mãe me disseram para fazer algo que está diametralmente contrário àquilo que Deus me ordena fazer. Não, eu não sou obrigado a fazer. Agora, fora disso, sim, eu estou obrigado. A segunda pergunta, a quem esse mandamento é dirigido? Ou seja, até que idade eu tenho que estar debaixo desse mandamento? Filhos menores ou dependentes dos pais, por princípio legal e funcional, devem obediência aos pais. Não é nem só uma questão espiritual, mas é também uma questão legal. Então, filhos menores devem obediência aos pais, ponto final. Né? E aí, eu vejo que tem muitos pais que têm dificuldade de exercer essa autoridade por falta de conhecimento. Ah, não, eu não posso, né, bater no meu filho porque o meu filho, a lei diz que não pode. Então, se eu falo com ele para fazer, ele não faz, então não faz. Não, que negócio é esse? Porque a lei civil, ela diz que é responsabilidade dos pais, na medida em que os filhos crescem, atribuir a eles responsabilidade em casa, para que eles aprendam, seja construído neles esse princípio de responsabilidade. Então, os pais têm que colocar os filhos para arrumar casa, arrumar quarto, lavar louça, limpar quintal, tem que ter responsabilidade. É claro que proporcional à idade e à maturidade que eles têm, mas tem que fazer isso. E os filhos têm que obedecer, sim. Não, se não obedecer, eu vou dar uma costa. Não precisa dar uma costa, não. Né? Às vezes tem que usar a vara, né? Mas vamos conter a vara. Mas a questão é a seguinte, né? Pega a criança, né? O cantinho do pensamento, né? Lá em casa tinha o banquinho. Então, senta lá no banquinho. Não, mas pastor, meu filho não senta. Como assim não senta? Ué, põe sentado. Não, põe sentado, fez birra e levantou, põe de novo. Ah, fez birra e levantou, põe de novo. Fez birra e levantou, põe de novo. Até a hora que ele entender que ele não vai poder sair dali. Então, o pai não tem que gritar com o filho.
Pai tem que mostrar que tem autoridade. Quando eu grito, eu já perdi a autoridade. Então não tem que gritar, eu tenho que mostrar. Pai e mãe não bate queda de braço com o filho para dizer quem é que tem autoridade. Não, isso não está em discussão. Não é uma assembleia, vamos votar para saber quem é que tem autoridade. Não, isso não está em discussão. Mas os pais têm que entender isso até para que possam ajudar os filhos. Agora, e os filhos emancipados? Os filhos socialmente independentes? Esses estão desobrigados da obediência. Então, eu deixei de ter que prestar obediência aos detalhes do dia a dia que a minha mãe desejava sobre a minha vida, a partir do momento em que eu me casei e saí de casa. Então, a partir desse momento, eu não tenho mais que obedecer a todos os detalhes da minha mãe. Talvez minha mãe desejasse que a minha casa fosse arrumada de uma outra forma. Talvez ela desejasse que a gente tivesse uma dinâmica diferente em casa, mas é a minha casa. Então, não, ela não tem mais como arbitrar sobre a minha casa. A obediência, eu estou desobrigado. Agora, continuo tendo a obrigação de honrar. Então, eu preciso dar honra. Se eu sou quem eu sou hoje, isso eu devo, em parte, aquilo que os meus pais fizeram por mim. Então, não importa os caminhos que eu tenha trilhado, os esforços que eu tenha feito, eu só consegui fazê-los porque antes eles pagaram um preço por mim. Então, essa honra eu devo a eles, e é isso que a Bíblia diz. Terceira e última razão para que se obedeça a esse mandamento, essa orientação, é a lei da graça. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor. No Senhor. Diz respeito ao Senhor Jesus e ao compromisso com essa nova sociedade inaugurada por sua morte e ressurreição. Então, essa palavra, ela não faz muito sentido quando a gente fala sobre crianças pequenas. Mas quando a gente fala sobre os adolescentes da igreja, adolescentes que dizem, olha, eu amo o Senhor, quero viver para o Senhor, eu entendi que o Senhor morreu por mim e ressuscitou, e nele eu tenho vida. Então, esse adolescente precisa entender, e a partir dessa adolescência, entender que honrar esse Senhor também é feito através da honra e da obediência aos pais. É assim que a gente edifica a família e é assim que a gente fortalece a igreja, essa nova sociedade criada por Deus em Cristo Jesus. A lei e a tradição pagã obrigavam os filhos a obedecerem seus pais. A lei revelada por Deus obrigava os filhos de Israel a obedecerem seus pais. Faziam por obrigação e, quando não faziam, sofriam uma punição. Mas a graça de Deus em Jesus Cristo dá um novo sentido a essa prática. Porque, ao obedecerem e honrarem os pais, os filhos não estão apenas fugindo de uma punição da lei, mas estão expressando sua gratidão a Jesus. Entendem? A coisa agora mudou. Eu não faço apenas por medo da punição. Eu faço como expressão da gratidão. Quando a Bíblia diz, quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus, obedecer aos pais também é para a glória de Deus. Colossenses 3, verso 20, vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Então, quando os filhos se submetem à orientação dos pais, respeitam as orientações dos pais, eles estão agradando ao Senhor que os salvou. Isso não tem preço.
Eu preciso olhar com essa atenção para a palavra de Deus. Dentro do plano de Deus, que consiste na salvação dos pecadores, na glorificação do nome do Senhor e na revelação da sua sabedoria, os filhos têm uma missão que é bem definida. A missão de obedecer aos pais. Aquele que cumpre de forma consciente está prestando um culto aceitável a Deus. Eu preciso entender quem eu sou nesse plano de salvação de Deus. Eu preciso me enxergar enquanto filho de Deus em Cristo Jesus. Eu preciso me enxergar como membro dessa sociedade que Deus criou, que é a igreja. E eu preciso entender que o meu papel dentro da família influencia em tudo isso e expressa o meu amor e o meu compromisso com Deus. Então não dá para pensar em viver uma vida religiosa, consagrada a Deus na igreja, e viver uma outra vida diferente dentro de casa. Porque a família na qual eu estou inserido, em casa, ela foi criada por esse Deus. E ela se soma a outras famílias para poder formar a igreja, que tem um papel social fundamental. Quando eu cumpro o meu papel dentro de casa, sobretudo pelo motivo certo, eu estou fazendo o que eu estou fazendo porque eu amo o Deus que me salvou. Eu estou fazendo o que eu estou fazendo para expressar a minha gratidão, a minha obediência ao Deus que me salvou. Quando eu ajo dessa forma, a minha obediência, ela é um culto a Deus. 1 Samuel capítulo 15, verso 22, para terminar, o texto diz: Samuel, porém, disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à voz do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender do que a gordura de carneiros. O que o texto está dizendo? Ele está dizendo: Deus ama esse culto que nós nos reunimos para prestar a Ele. Mas muito mais do que esse culto que nós prestamos a Ele reunidos, Deus ama o nosso comprometimento em colocar em prática os mandamentos dEle. Então, se eu coloquei em prática os mandamentos dEle e por algum motivo eu fui impedido de estar no culto, Deus está contente com a minha vida. Agora, se eu venho para o culto, aqui eu canto, aqui eu oro, eu levanto a mão, eu choro, mas quando saio daqui, eu não coloco em prática aquilo que Ele orientou, não está adiantando nada, porque é o que eu faço lá fora que tem mais impacto no reino de Deus, muito mais do que eu faço aqui dentro. Então também não é desculpa dizer assim: não vou fazer tudo direitinho lá fora, eu não vou vir aqui, né? A gente não vive a lei da compensação, não faço isso, mas em compensação eu faço aquilo outro. Não, nós somos chamados para vivermos uma vida santa lá fora, semana inteira, e nos reunirmos aqui para celebrarmos essa caminhada com Deus. É isso o que Deus espera de nós, e Deus espera que isso comece dentro da nossa casa, na nossa relação conjugal e na nossa relação como filhos em relação aos nossos pais. Na próxima semana, a gente vai falar sobre a responsabilidade dos pais, né? Porque se eu quero que os meus filhos me obedeçam e me honrem, eu preciso me colocar diante deles como um representante de Deus e não como um tirano ditador. Então, que Deus nos ajude, e na próxima semana temos um encontro marcado para sabermos o nosso papel. Amém? Coloque-se de pé, vamos orar ao Senhor. Pai Todo-Poderoso que está nos céus, toma a nossa vida nas Tuas mãos, Senhor, nosso coração e a nossa mente, para que nós possamos estudar a Tua Palavra e entender de forma prática como viver essa Palavra.
Ajuda-nos, Senhor Deus, a sairmos desse ambiente da contemplação e enxergarmos a maneira prática de vivermos os Teus mandamentos. Para que então, estando reunido nesse lugar de culto como igreja, possamos expressar toda a nossa alegria, toda a nossa gratidão ao Senhor como povo do Senhor. Mas saindo daqui, Senhor, que nós possamos levar o Senhor conosco e fazermos de cada relacionamento, de cada oportunidade, de cada lugar em que estivermos, esse momento de culto nosso particular, em que a gente cultua ao Senhor, escolhendo a vontade do Senhor em detrimento à nossa, dando uma resposta cristã para cada circunstância na qual nós nos encontrarmos. Ajuda-nos a aprendermos a fazer assim, Senhor, para que a nossa vida seja um contínuo culto ao Senhor, e que como resultado disso, nós vivamos uma vida muito mais feliz, muito mais saudável, e muito mais efetiva no sentido de promover a Tua glória, o Teu reino e a salvação de almas. Usa-nos assim. Oramos em nome de Jesus. Amém? Vamos adorar o Senhor com mais um cântico?